E olha que lugar! Igor circulou com as mãos pelo amplo escritório de divisórias de vidro, com entusiasmo. Imagina, vamos trabalhar aqui os dois. Sorri, observando as paredes claras, os equipamentos novos e os funcionários apressados. Apenas um mês atrás, Igor havia passado por uma entrevista nesta grande empresa comercial, e agora eu recebia um convite para a posição de analista. Coincidência ou destino? Não era minha decisão. Vou te mostrar seu lugar de trabalho. Ele segurou meu cotovelo. Os colegas eram ótimos. Entrei na equipe e parecia que sempre estivera ali. No primeiro dia, conheci uma dúzia de colegas, memorizei metade dos nomes e recebi acesso ao e-mail corporativo. A cabeça girava com tanta informação, mas um pensamento me dava segurança. Igor estava ao meu lado. Como foi seu primeiro dia? Perguntou ele à noite, enquanto caminhávamos para o metrô. A cabeça está cheia de informação, você vai se acostumar. Ele apertou minha mão, o importante é ficar comigo. Eu aqui já sou quase um veterano. No escritório, tentávamos agir como colegas, embora todos rapidamente soubessem do nosso relacionamento. Almoçávamos juntos no café do outro lado da rua, discutíamos projetos e, às vezes, brigávamos até a voz falhar. Você cometeu um erro lógico neste modelo, disse eu, revisando seus cálculos. Me prove, respondeu ele, com entusiasmo. Provei, escrevendo fórmulas em um guardanapo. Ele me olhou com admiração. Você é uma gênio, e vamos conquistar montanhas juntos. Um ano depois, casamos. O casamento foi simples, pais, alguns amigos e colegas do nosso departamento. O diretor enviou uma cesta de frutas e uma garrafa de champanhe com um bilhete. Aos casamentos feitos no escritório, os mais fortes, disse Igor, erguendo a taça na nossa primeira noite de casados. A equipe, repeti, ecoando suas palavras, sentindo a felicidade quente se espalhar pelas veias. Nos primeiros anos de vida juntos, falávamos frequentemente sobre o futuro. Depois do trabalho, sentados na cozinha com xícaras de chá de ervas, traçávamos planos. Em 5 anos, vamos abrir nossa própria empresa, dizia Igor, desenhando esquemas invisíveis na mesa com o dedo. Depois construiremos uma casa. Não uma caixa em um condomínio de apartamentos, mas uma casa de verdade, com jardim, macieiras, com as árvores que você quiser. Ele me beijava na têmpora. Somos uma equipe. Vamos crescer juntos. Eu acreditava em cada palavra, em cada promessa, em cada toque. Acreditava mais do que tudo em nós, como uma equipe. No 3º ano de trabalho na empresa, Igor foi promovido a chefe de grupo. Ele brilhava de orgulho ao receber o novo crachá com faixa dourada, viu, e o processo começou. Logo vão notar você também. A promoção trouxe pequenas mudanças em nossa rotina. Ele começou a se atrasar mais no trabalho, parecia mais cansado, mas eu atribuía isso à maior responsabilidade. Afinal, sucesso exige sacrifícios. 6 meses depois, Igor foi promovido novamente, agora a chefe de departamento. Quando anunciaram isso no escritório, ele praticamente voava. Parecia que eu via fagulhas em seus olhos quando falava sobre novos planos de desenvolvimento. Mas a alegria não durou muito. Com a nova posição vieram novas preocupações, novas pessoas. Igor começou a almoçar comigo com menos frequência, a faltar às nossas conversas noturnas na cozinha, e não atrapalhe, disse ele uma vez. Quando entrei em seu escritório com uma proposta de otimização de relatórios, aqui são assuntos sérios, não dá para detalhes menores, é você falando das minhas ideias? Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Não comece. Ele esfregou o nariz, cansado. Falamos em casa. Mas em casa, não houve conversa. Ele se perdeu nos documentos e depois adormeceu, mal encostando o travesseiro. Pela manhã, saiu antes de mim. Gradualmente, notei como seu tom mudava na frente dos colegas. Mais frio, mais oficial. O riso desapareceu, e ontem pensamos, começou ele. O departamento analisou, completava ele com voz seca. No diálogo, o nós deu lugar a um eu. Cada vez menos ele me pedia conselhos, e eu continuava trabalhando, ajudando nos projetos, mesmo sem ser solicitada. Somos uma equipe, ou já não somos? Um dia, entrei em seu escritório com o relatório que tinha finalizado até às 2 da manhã. Ele nem levantou o olhar, deixa na mesa. Talvez possa explicar os pontos principais, vou dar conta.
Ele continuava olhando para o monitor. Fecha a porta. Saí, sentindo uma inquietação crescente dentro de mim. Algo estava mudando, escapando, se despedaçando, mas eu ainda não estava pronta para admitir, nossa equipe estava desmoronando. Atenção, por favor. Igor bateu a caneta na mesa, chamando a atenção dos 12 funcionários do departamento. Vamos começar a discussão do relatório trimestral. Endireitei-me na cadeira, asando discretamente a dobra da saia. Nas últimas 2 semanas, quase não tinha dormido, preparando aquele documento. Análises, tabelas, previsões, tudo reunido minuciosamente, conferido 3 vezes. Minhas olheiras competiriam com os hematomas de um boxeador, mas o relatório estava impecável. Ele abriu a pasta e lançou um olhar sobre os presentes. Seu olhar passou por mim, sem se deter. Quem fez este relatório? A pergunta pairou no ar. Todos sabiam a resposta. Levantei a mão, como uma aluna aplicada. Igor estreitou os olhos, como se me visse pela primeira vez. Isso é um desastre. Sua voz cortou meus nervos, sem lógica. As tabelas não batem. Que vergonha! Minhas bochechas arderam como se tivessem sido estapeadas. O coração disparou contra as costelas. Precisa aprender a trabalhar, Iu. Ele pronunciou meu nome com tanto desprezo que soou como um insulto. Os colegas baixaram os olhos. Alguns anotavam freneticamente no caderno. Outros examinavam o padrão do carpete. Ninguém olhou para mim, ninguém protestou, e eu parecia estar mergulhada em água fervente. Queimada, atônita, incapaz de me mover. Cada palavra dele me golpeava como um martelo. Cada olhar ausente dos colegas me cravava no chão. A reunião continuou por mais 40 minutos. Não guardei nenhuma palavra. Balancei a cabeça mecanicamente, fiz anotações, mas uma névoa cobria minha visão. Quando todos começaram a se dispersar, recolhi os papéis com mãos trêmulas e me dirigi à saída. Iu, chamou Svetlana, a marqueteira, não leve para o lado pessoal. Forcei um sorriso e balancei a cabeça. O que mais podia fazer? Passei o restante do dia de trabalho sentada, encarando o monitor. Os números na tela dançavam, se misturavam, se desfocavam. Não tinha forças nem para chorar. Voltamos para casa separados. Igor atrasou-se para um compromisso. Preparei o jantar mecanicamente, comi sozinha e guardei sua porção na geladeira. Quando a porta de entrada bateu, já eram cerca de 10 horas. Oi! Ele entrou na cozinha e abriu a geladeira. Eu olhava para suas costas, tão familiares e, de repente, absolutamente estranhas. Reunindo palavras como cacos de vidro, cuidadosamente para não me cortar, finalmente disse diante de todos: por que você age assim? Ele se virou, segurando o recipiente com a comida. O que há de errado? Havia genuína perplexidade em sua voz. Você errou. Minha voz tremeu de propósito. Eu indiquei pontos de trabalho. Você me humilhou. Igor colocou o recipiente no micro-ondas e apertou o botão de aquecer. Não exagere. Cruzou os braços sobre o peito. Não é criança. Não consegue trabalhar. Vá embora. O micro-ondas apitou. Ele pegou a comida, a garfo e se dirigiu ao quarto. Vou para o quarto. Estou cansado. A porta do quarto bateu, deixando-me sozinha com o entorpecimento. Sentei-me na cozinha, abraçando os ombros, sentindo algo se quebrar por dentro. Mas, de maneira estranha, através da dor aguda, emergia outro sentimento. Lembrei dos primeiros meses na empresa. Nossas discussões sobre os projetos. Sua frase, você é um gênio, e vamos mover montanhas juntos. Sua promessa, somos uma equipe, vamos crescer juntos. E agora este olhar, este tom, esta humilhação pública. Levantei-me e caminhei até a janela. A cidade à noite piscava suas luzes, indiferente ao meu pequeno drama. Mas algo novo estava nascendo dentro de mim. Nem dor, nem ressentimento. Algo como determinação. Este é o meu trabalho, sussurrei, olhando meu reflexo no vidro escuro. Todos os seus projetos foram feitos a partir das minhas ideias. E você achou que podia me esmagar? Meu reflexo mudou. A confusão desapareceu. Os ombros se endireitaram. Um novo brilho surgiu nos meus olhos. Frio, firme. Eu não era mais a Yu que esperava a aprovação do marido, que acreditava na equipe, que tolerava tudo. Antes de passarmos à pauta principal, levantei-me, segurando firme a pasta de documentos.
Gostaria de fazer uma declaração importante. A semana após aquela reunião me transformou. Não dormi à noite, mas não por ressentimento, pelo trabalho. Reúne evidências, reconstruí a cronologia dos acontecimentos, imprimi e-mails e rascunhos. Igor franziu a testa, olhando para mim do lugar de presidente à cabeceira da mesa. Yulia, temos uma agenda cheia, isso não vai tomar muito tempo. Minha voz soou firme e segura. Conectei o laptop ao projetor. Na tela, surgiu a apresentação. Colegas, disse, percorrendo os presentes com o olhar, sentindo meu coração disparar, na última reunião, minha competência profissional foi questionada. Hoje, quero esclarecer a situação. Cliquei e apareceu o primeiro slide com o nome do projeto que trouxe um grande contrato para a empresa no ano passado, Projeto Nord Stream. Apontei com o laser, autor da concepção, Igor Vassiliev. Está nos documentos, mas aqui estão os rascunhos. Próximo slide. Minhas anotações, esboços, fórmulas. Aqui os e-mails em que envio a ele a estrutura e os cálculos. Aqui suas pequenas correções. A essência do projeto, arquitetura da solução. Trabalho meu. A sala aqueceu tanto que pequenas gotas de suor correram pela minha coluna. Os colegas olhavam ora para mim, ora para Igor, ora para a tela. Projeto Sistema Multirregional. Continuei, a história se repete. Assinatura dele, rascunhos meus, slide após slide, projeto após projeto, toda a história dos últimos 2 anos do nosso trabalho conjunto se desenrolava diante do departamento e, o mais importante, diante do vice-diretor Sergei Petrovich, presente na reunião. Essas ideias nasceram na minha mesa. Esses cálculos foram feitos por mim. Assinaturas dele, mas a estrutura é minha. Aqui os e-mails, as correções, os rascunhos. Igor empalideceu, abriu a boca para falar, mas Sergei Petrovich o interrompeu com um gesto. Continue, Yulia Andreevna. Fiquei em silêncio. Minha voz tremia apenas levemente, ainda era esposa, mas agora era funcionária, e queria ser avaliada pelos fatos. Fechei a apresentação e coloquei diante do vice-diretor a pasta com as provas impressas. Obrigada pela atenção. Isso é tudo. Sentando-me, olhei diretamente para Igor pela primeira vez. Seu rosto se contorceu em uma mistura de raiva, medo e surpresa. Ele não esperava que a tranquila Yu fosse capaz de algo assim. Após a reunião, fui chamada por Sergei Petrovich. Ele folheou a pasta por um longo tempo, fez perguntas, pediu esclarecimentos. Igor foi chamado separadamente. A semana seguinte foi tensa. Quase não conversamos em casa. Ele tentava falar sobre o ocorrido, mas eu respondia de forma curta: são questões de trabalho, discutiremos no trabalho. E então veio a tempestade. Primeiro, um sussurro percorreu o escritório. Depois, veio a ordem oficial: Igor foi rebaixado para a posição de especialista sênior, e eu fui nomeada chefe de departamento. Ele se aproximou de mim no corredor, quando eu saía do meu novo escritório, com janela como todos os outros líderes. Tudo isso por causa daquele episódio, disse ele, e em sua voz havia uma mistura de ressentimento e surpresa. Olhei para ele, para aquele homem que um dia amei, em quem confiei, com quem sonhei construir uma casa com macieiras. Não, balancei a cabeça por tantos episódios. Você apenas achava que eu era sua sombra, mas eu sou a luz. Ele ficou ali, sem palavras, e eu passei por ele sentindo uma estranha leveza. Nem prazer por vingança, nem triunfo, apenas libertação. Um mês depois, caminhava pelo escritório segurando o plano de um novo projeto. Os funcionários agora eram meus subordinados. Sorriam para mim, cumprimentavam-me com respeito. Sobre a mesa do meu escritório, uma xícara de café trazida pelo assistente e a pasta com os documentos do projeto que conduzi do início ao fim. Vingança? Perguntei ao meu reflexo no vidro da janela. Não, apenas justiça. Igor apresentou seu pedido de demissão 2 semanas após minha nomeação. Assinei sem hesitar e, um mês depois, entrei com o pedido de divórcio. Nosso apartamento foi vendido e o dinheiro dividido. Ele se mudou para a casa dos pais. Eu aluguei um pequeno estúdio perto do escritório. Um dia, sonhávamos em construir uma casa com jardim, onde crescessem macieiras. Agora entendi, para algumas árvores crescerem, precisam ficar sozinhas, caso contrário, as mais altas absorvem toda a luz.
Às vezes, sonho com nossa vida passada. Anos felizes, almoços juntos, sonhos sobre o futuro. Mas ao acordar, não sinto arrependimento. Apenas gratidão pela lição. Ainda acredito em equipe, mas agora sei, uma verdadeira equipe se constrói com respeito, e sem ele, qualquer promessa não passa de palavras desaparecendo no ar, como a névoa da manhã.